Eu não tenho este ambiente próprio, talvez, para fazer esta abertura aqui, mas deixa eu abrir um parêntese antes de entrar aqui neste nosso assunto hoje. Quinta-feira eu preguei sobre o livro de Joel. Até não era costume o irmão Joel, filho do irmão Júnior, cantar lá no culto de quinta-feira, mas foi ele que dirigiu os cânticos. Então, quando eu peguei a palavra, eu disse: hoje, em homenagem ao Joel que cantou, nós vamos ler o livro de Joel. E nós estudamos os 3 capítulos do livro do profeta Joel, que é um livro que fala sobre uma praga de gafanhotos, um castigo eminente sobre Jerusalém, depois fala sobre o dia do Senhor e, consequentemente, o ano e o tempo da restauração e da restituição. E, por fim, Deus traz um julgamento sobre quem foi usado para destruir Jerusalém. São esses 3 capítulos do livro de Joel. Mas para falar sobre este assunto de uma praga consumindo e uma restauração, eu associei este assunto a um sonho que uma irmã do estado de Minas Gerais teve. Ela é irmã de um pastor e ela é uma pessoa de testemunho e que havia recebido um milagre também através de um dos nossos cultos, das nossas pregações. Ela se identifica dizendo que estava insistindo em contar este sonho porque eu era parte daquele sonho. E ela disse que eu estava em um certo lugar, ia numa caminhada, e que o céu estava negro, fechado, muito escuro, se formando uma chuva muito grande, muito pesada. Não é bem isso que nós temos aqui no Nordeste. Você que talvez que já morou no sul do Brasil ou no centro-oeste, quando nós vamos ter chuva lá, primeiro se forma a chuva. Aqui não. Aqui a gente está assim, daqui um pouquinho o tempo fecha e já choveu. Mas lá não é assim, começa a ventar, começa a trovejar, daqui um pouco fecha tudo, escurece tudo. Jailton morou em Brasília, não é assim, Jailton? Desse jeito, não é? Quem é que já morou no sul e já viu isso? É assim, fecha tudo, vai escurecendo, e daqui um pouco, então, você tem a chuva. E a irmã, então, disse que estava muito negro, e o céu fechando cada vez mais escuro, e parecia que ia cair uma chuva muito grande. E ela disse que eu estava andando, olhando aquela escuridão do céu, vendo aquele céu escuro, cada vez mais escuro, e o meu semblante era de extrema preocupação. Eu estava muito tenso e preocupado olhando aquela escuridão, e ela vinha me seguindo, estava atrás de mim. Então ela olha e disse: bom, mas se vai cair uma chuva tão pesada como esta que está se formando, e ela olha para trás e disse: deixa eu ver se eu consigo ver o arco celeste. Aqui nós chamamos de arco-íris, mas a Bíblia chama de arco celeste. Deixa eu ver se eu vejo o arco celeste, porque esta chuva não é normal, muito pesada. E ela então se vira e se volta para ver se ela conseguia ver o arco celeste e não vê. O que ela vê é uma claridade, uma luz tão forte que a luz do sol parecia brincadeira, sumia, desaparecia. Era uma luz, uma claridade tão grande que o sol desapareceu. E ela disse que era uma luz que não fazia mal,
que você olhava, não é como você olhando em direção do sol, que sente mal, fica com a vista turbada. Mas ela olhava e aquilo era uma sensação de paz, de gozo, mas era muito claro, era uma coisa muito clara. Então ela naquela hora, vendo aquela luz, começa a dizer: Pastor César. E eu olhando a escuridão, tenso, diz: Pastor César, vem aqui para o senhor ver. Então, quando eu me volto, que eu olho para aquela luz, ela disse que simplesmente eu dei um grito, e comecei a gritar, e não parava de gritar e de saltar. A única coisa que eu fazia era gritar e saltar diante daquela luz, porque fui tomado de uma alegria, de um gozo que não tinha como. Ela disse: então, eu fiz questão de fazer o senhor conhecer este sonho que eu tive. E eu quero dizer para vocês que, na verdade, este é um tempo de densa escuridão. Quero dizer para vocês que está se formando uma chuva muito grande. Quero dizer que isto tem me preocupado muitíssimo. Quem assistiu e participou do culto de oração terça-feira, e lamento por aqueles que não participam, sabe que terminei o culto sem voz, de tanto gritar e clamar a Deus pela vida das pessoas, pelos lares, pelas famílias, pelas finanças, pela saúde, pelos filhos. É uma hora em que eu estou realmente vivendo um momento de tensão muito grande, porque eu sei que não me contento com o evangelho filosófico de palavras, porque o evangelho, ele não vem a nós em sublimidade de palavras, mas em poder e demonstração do Espírito Santo. Eu queria perguntar: tem alguém que necessita de uma demonstração e de um poder sobrenatural para mudar a história da tua vida, da tua família, da tua saúde, dos teus negócios? Esta é a finalidade da pregação. Amém? Então ela disse que eu estava tenso por causa do momento, mas que daqui um pouquinho havia uma luz, e esta luz vai chegar, e esta luz vai trazer a todos nós aquilo que nós estamos esperando. Quem espera dias alegres pela frente? Dias em que as bênçãos de Deus te alcançarão de uma maneira poderosíssima. Glórias ao nome do Senhor. Então isto foi o que eu estava para pregar, e foi o sonho que a irmã teve e me contou. E daqui eu mudo o meu assunto. Então, eu preguei sobre a restauração da árvore noiva. Preguei sobre a restauração profetizada pelo profeta Joel. Quem não assistiu, eu convido você para assistir aquele culto. A igreja, por fim, ela não sentava mais. O povo ficou em pé, e o que havia era só glorificação, porque nós sabemos, irmãos, que uma grande chuva vai cair. Nós estamos nos aproximando de um momento sobrenatural. Mas nós vamos aqui hoje à noite parar e pensar um pouquinho sobre o menor livro da Bíblia, que parece que não é o menor em conteúdo, ainda que muita gente possa tomar a parte histórica e passar por cima. A profecia de Obadias é destinada a uma nação, aos edomitas. Quem era Edom? Um dos descendentes de Esaú. Este era Edom. E por que esta profecia é destinada a ele? Por causa de uma coisa, eu quero só lembrar, porque Deus disse que havia feito Edom ser um povo pequeno. E tem muita gente que acha que é bonito ser pequeno. Esta pequeneza aqui não se trata de um povo humilde, mas é um povo baixo, um povo sem caráter, um povo
que na verdade é tão pequeno que pensou que era grande, porque a grandeza ela se humilha, a grandeza não se exalta, porque a Bíblia diz que antes da honra vai a humildade. Mas este povo não tinha nada disto. Por que eram pequenos? Todos nós sabemos que Edom é descendente, agora já sabemos, é descendente de Esaú. E Esaú era irmão de Jacó. E Jacó é de onde descendeu o povo de Israel. As 12 tribos de Israel são descendentes de Jacó. Todos conhecem que Jacó, de alguma maneira, tramou e trapaceou e tomou de Esaú a primogenitura e também a bênção. Quantos se lembram disso? Já sabemos a diferença entre bênção e primogenitura. Primogenitura é o fato de herdar em dobro, e a bênção é aquilo que Deus fez com Abraão, um pacto de abençoar os seus descendentes. A bênção é a multiplicação, é a ação que multiplica todos os dias, aonde você for e o que você estiver fazendo, aquilo será e terá na sua vida um efeito multiplicador. Eu não sei se você quer isso, porque tem gente que nasceu para ser pequeno, deixa escapar a bênção e deixam escapar a primogenitura. Esse é o caso de Edom. Esaú, seu patriarca, deixou escapar e, consequentemente, os seus descendentes seriam da mesma maneira, deixaram escapar. Deixa eu parar aqui para dizer a você que uma vez, a primogenitura esteve na mão de Esaú. Uma vez, a bênção também esteve com Esaú. Eu quero dizer para você que a bênção, tanto a bênção como a primogenitura, pode estar na sua mão e pode sair da sua mão. Eu vou lembrar também que estes descendentes, mais tarde descendentes de Jacó, que teve 12 filhos, e você vai ver que tanto a bênção que esteve com Abraão e foi transferida para Jacó, e depois para a sua posteridade, para os seus filhos, também vai estar na mão do seu filho mais velho, chamado Rúben. E por uma ação mal coordenada, mal pensada, escapou da mão de Rúben. Rúben comete um ato de imoralidade, um ato de pornografia, um ato de que ele se deita com uma concubina do seu pai, um ato louco, completamente condenado por Deus na Escritura. E aquilo que era de Rúben sai da sua mão também. E aquilo que deveria ficar na mão de Simeão ou de Levi, por causa de uma ação criminosa de matar os moradores de Siquém, a bênção sai da mão de ambos. E aí vai parar, passa por todos os filhos e vai parar no 11º filho de Jacó, que era José. Um dos últimos, porque tanto Leia como as concubinas tiveram filhos, muitos filhos, até que a Raquel teve o ventre aberto. No final, o 11º filho é José, e o 12º é Benjamim, os 2 filhos de Raquel. Então ela passa a primogenitura, e a bênção vai passando de filho por filho, e vai cair na casa de José. Quando Jacó vai transferir a bênção e a primogenitura para os seus filhos, ele vira para José e disse: José, você é um ramo frutífero, é sobre você que vai recair a bênção. Então a bênção vem para José, mas ainda antes de Jacó morrer, o José traz os seus 2 filhos, o Efraim
e o Manassés, para que o pai abençoasse. E o pai, na hora de abençoar, cruza a mão. E novamente, aquilo que deveria ser de Manassés vai para Efraim. E o Jacó tenta impedir, ou o José tenta impedir, diz: não, meu pai, o mais velho é o Manassés. Ele disse: eu sei, mas Deus fez assim. Então preste atenção, que Deus exalta uns e Deus abate outros. Coisas que virão na minha vida e na tua vida servirão para te exaltar ou te abater. A bênção que às vezes não estaria na sua mão pode ser colocada na tua mão hoje à noite. E a bênção que estaria na sua mão e por você não fazer caso, sai da tua mão e vai para a mão de outra pessoa. Posso ouvir teu amém ou não? Eu vou dar um testemunho. O irmão Brana vai orar por uma pessoa, por uma senhora paralítica. E a senhora sobe na plataforma com as muletas. E o irmão Brana olha para ela e diz assim: irmão H, a senhora crê? Ela disse: creio. E disse: se a senhora crê, jogue essas muletas fora e saia andando. O que Deus estava dando para ela? Uma bênção. A bênção da saúde. Posso ouvir o seu amém ou não? Amém. Mas na hora, a mulher para, e ao invés de jogar as muletas fora, ela diz: mas eu não dou conta de andar. Ela estava dizendo: eu não posso crer. Simplesmente o irmão Brana disse: então, isso não é para você. E ele vira e tem uma senhora lá no canto. E diz: a senhora aí que está com as suas muletas, jogue as suas muletas fora e saia andando. E a mulher creu, e aquilo que era para aquela foi transferido para aquela outra. Vocês estão me entendendo? Então nós olhamos muitas vezes que uma atitude nossa muda o quadro completamente. Uma coisa que era para você deixa de ser para você. Essa é uma coisa meio ruim para falar, viu? Porque Deus sabe que você é pequeno. Aquilo não ajusta na sua vida. Então tem muita gente que nasceu para ser assim. Ele vai ser incrédulo, ele vai ser injusto, ele vai ser pobre. Ele nunca tem coragem de crer. Ele não tem atitudes de fé. E não tendo estas coisas, passa da vida dele. Então deixa eu voltar aqui para a Bíblia. Que aquilo que deveria ser de Manassés vai para Efraim. E fica na casa de José e depois para a casa de Efraim. E vai passando de geração a geração. Mas ao invés de Efraim se tornar um povo forte, um povo abençoado, e um povo que levava a fé de Abraão, porque ela estava trazendo a bênção de Abraão sobre si, sabe o que eles fazem? Se torna idólatras. Se entregam aos ídolos. E Deus vem e tira a bênção da casa de Efraim e diz: Efraim está entregue aos ídolos. Você leia na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7, quando é nomeado as 12 tribos de Israel para fazerem parte do milênio, Efraim não está lá. Foi riscado. Veja, de tão pequeno que foi riscado. E há muitas pessoas que Deus risca. Risca porque eles mesmos se consideram inaptos, pequenos para viver aquilo. Eu quero dizer para você que até para chegar no reino dos céus, ainda que você não se considere apto, mas você tem que se considerar agradecido. Sabe, considerar privilegiado, considerar amado por Deus, escolhido por Deus, porque Deus te colocou, não foi num lugar pequeno, mas te colocou num lugar grande. Salvação não é para gente pequena, salvação é para gente grande, porque salvação é para filhos e filhas de Deus.
Tem gente que não é digno de ter isto. Você está me entendendo? Então a coisa dele é baixeza. Ele não dá conta de abandonar certos hábitos, certos vícios, porque ele nasceu para ser pequeno. E esse elemento aqui, o Edom, Deus disse: eu te fiz pequeno. É isso que eu quero dizer para você, que não é quem quer e nem quem corre. Depende de Deus, daquele que Deus usa de misericórdia. Eu acho que era para a gente dar um grito aqui hoje à noite e dizer que coisa maravilhosa é a misericórdia de Deus. É ou não é verdade? Então isso te faz reagir, não é que te faz ser orgulhoso, mas te faz ser agradecido de Deus pegar do monturo, lixo, e transformar-se em seus filhos para se assentar com ele na sua mesa. Vamos dizer graças a Deus. É verdade, mas tem gente que não é assim. Então você veja, Edom teve o comportamento que teve porque Deus os escreveu como pequeno. Aquilo que era de Esaú, que deveria estar na sua descendência, foi deixado de lado, foi vendido por um prato de lentilha. O que é que você vende a sua bênção? Por causa de quê? Vende-se por causa de quê? Uns por moda, outros por sexo, outros por dinheiro, outros por causa de coisa besta aqui desta vida, e vai se perder o maior privilégio que tem, porque às vezes a bênção não está no momento, e o próprio Esaú pensou assim: de que vale a ter a primogenitura se eu vou morrer de fome? Eu quero dizer que aquele que tem a bênção da primogenitura, que tem a primogenitura, não vai morrer de fome não. Deus vai fazer brotar água da rocha. Deus vai fazer maná sair dos céus. Deus vai abrir portas onde não há portas. Mas você pode confiar que Deus tem um pacto com você. A bênção de Abraão se repousava nisto. O Ló olhou as campinas verdejantes do Jordão, e o Abraão olhou a terra seca do deserto. O Ló pensou: vou ficar rico ali. Mas a promessa não era para Ló, era para Abraão. E Abraão estava no deserto, e a Bíblia diz que Deus transformou Abraão em um homem rico. Aonde? Em cima de pedra, em cima de onde não havia chuva, não havia nada. Deus ainda cuida de nós. Podemos dizer amém? Deus faz milagres acontecer, abre portas. Glória a Deus. Mas tem gente que pode ser o que for, ele vai ser pequeno sempre. Ele nunca vai aprender, porque ele nasceu para ser pequeno. Eu estou chamando a igreja para se libertar, para entender o chamado que nós temos nesta hora. Nós fomos chamados para as coisas grandes, para ter acesso ao céu, à presença do Criador. Nós estamos sendo chamados para vivermos numa atmosfera espiritual. Nós estamos chamados para dar um passo de fé. Estamos chamados não é para sentar em ombro de anãos, de nanicos, não. É para sentar em ombros de gigantes. Gigantes da fé. Em cima do ombro dele você tem uma visão ampla das coisas. Mas se você se assentar no ombro de nanico, você não verá coisa nenhuma. Eu estou chamando você para ser grande, não é para ser pequeno. Posso ouvir teu amém? Então Deus disse: sabe por que Esaú e Edom nasceu assim? Porque eu os fiz pequeno. A coisa vem no seu nariz e você deixa passar. A oportunidade vem e você deixa passar, porque você nasceu para ser assim. Você acha que teve alguém que teve privilégio maior do que Lúcifer? O organizador dos céus, o querubim, guardião do trono, o anjo mais bonito que Deus teve, mas ele nasceu para ser pequeno. Deus o criou para ele ser príncipe das trevas e não príncipe da luz. Príncipe da luz é Jesus, que mesmo estando aqui na condição tão pequena, podia dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não vai ser trevas, quem me segue não andará em trevas.
Glória a Deus, nascemos para brilhar. Diga aí, a luz do sol é pequena diante de nós. Nós viemos a refletir aqui a luz do grande Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Exaltado seja o nosso Deus. Então a gente vê por que as pessoas ficam presas e embaraçadas com coisinhas. Porque a natureza delas é para ser pequena, xoxa, michuruca. Você já viu um pé de milho raquítico? E já viu um pé de milho bem forte com as espigas grandes? Um nasceu para ser assim, não cresce. E outro nasceu para ser poderoso. Então eu quero lembrar a você aqui, é plantado da mesma terra, mas a cada um vai dar segundo a sua espécie. E o Edom teve isso na mão, porque o Esaú teve isso na mão, mas o Esaú perdeu. E o Edom ficou complexado. Eu quero falar um pouco sobre isso, que nós não precisamos carregar nenhum complexo na nossa vida. Nós não precisamos carregar complexo, mas o Edom carregou. Qual foi o complexo que Edom carregou? O ódio, a vingança, sabe, a amargura. Porque na verdade o Esaú quis matar o Jacó e disse: meu pai vai morrer e eu vou matá-lo. Todos nós sabemos que o Jacó fugiu e tinha até medo de voltar por causa da ira do seu irmão. Mas nós conhecemos o milagre do Val de Jaboque, que é o milagre que Deus toca e tira o medo do nosso coração. E nós temos coragem de enfrentar o que está no nosso caminho, que ainda já nos ameaçou de vida. Não há nada que possa resistir um filho de Deus. Haverá um momento de um val especial para cada um. Vocês acham que aquele anjo que lutou com Jacó deixou de ser anjo? Talvez nós não temos pessoas resolvidas, mas o Jacó tinha sido feito para ser grande. Ele estava com a bênção de ser o pai das nações. Era através dele que Deus iria cumprir a promessa que fez a Abraão para Isaac, e agora estava na mão dele. Agora eu quero dizer para você que aquilo era para se cumprir. Então não importa se o seu irmão quer matá-lo, quer destruí-lo, ele vai enfrentar, ele vai virar o quadro, porque o anjo do Senhor vai encontrá-lo, e o anjo do Senhor vai tocá-lo, e o anjo do Senhor vai dizer: você não nasceu para ser pequeno, você nasceu para ser Israel, um príncipe poderoso diante de Deus. Você nasceu para ser um príncipe poderoso diante de Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Mas o Edom tinha e perdeu. Vou dizer para você, este é o grande problema. O Lúcifer também tinha e perdeu. Agora você imagina, você não tinha e ganhou. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor te deu o que você não tinha. O trono que Lúcifer quis sentar é o trono que você vai sentar. A cidade de ouro que Lúcifer queria fazer, não vai fazer e nem vai andar, mas nós vamos entrar pelas portas. Aleluia! Glória a Deus! O lugar que ele ocupou para cantar, quem vai cantar o cântico novo do Cordeiro somos nós. Tem alguém para gritar aí: nasci para ser grande? Essa é a verdade. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Mas o Edom teve e perdeu. O Lúcifer teve e perdeu, sabe? Mas o Jacó não tinha e ganhou. E eu e você não tinha e ganhamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na verdade, o Lúcifer guarda um rancor no coração contra todos aqueles que ganharam. Sabe por que o diabo te odeia tanto? Sabe por que ele tenta atrapalhar tua vida e te trazer
a complexos e coisas dessa natureza, porque ele te odeia. Você tomou o que era dele. Ele queria estar lá e não está, e nós não estávamos lá, e vamos estar lá. Glórias ao nome do Senhor. Ele era tão limpo e nós éramos tão sujos, e ele nos lavou pelo seu sangue, mas a Satanás nunca lavou. Eu gosto de dizer isso porque o diabo fica nervoso. Ele não tem um Salvador, ele não tem um Jesus que morreu e derramou sangue por ele. Mas eu tenho um Salvador, você tem um Salvador, você tem o sangue de Jesus derramado pela sua vida. Não temos razão senão de glorificarmos a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o Edom, feito para ser pequeno, sabe, ele vai ter suas oportunidades de manifestar o seu ódio, o seu rancor, a sua inveja. Então o Jacó enfrentou o Esaú, e daqui um pouco você vai ver o milagre acontecer. O Esaú vai abraçar seu irmão. Aquilo que viria para destruir, agora abraça. E aquilo que viria para matar, até favorece. Disse: não, vamos junto conosco. Agora diz: não, você pode ir na frente, eu vou devagarzinho aqui, pode tomar seu caminho, mas eu vou chegar lá no meu lugar. Tem alguém para gritar: eu também vou chegar no meu lugar. Eu vou devagarzinho, mas vou chegar lá. Glória a Deus, glória a Deus. Então a rivalidade entre o Jacó e o Esaú termina. Mas aquilo que o Esaú plantou no coração dos seus filhos e dizia: nós perdemos por causa do seu tio, do meu irmão. O ódio foi transferido para o coração dos filhos. E você vai ver que em cada oportunidade na Bíblia, estes filhos de Esaú, que não são apenas um, eu poderia pegar ali os Salmos 83 e mostrar para vocês todos os descendentes que perderam, ficam revoltados. Não somente os descendentes de Esaú, mas até os descendentes de Ismael, que por causa de Isaac foi colocado para fora. E os descendentes viram os ismaelitas também uma tribo que vai perseguir os amalequitas, gente que mata pelas costas, gente covarde, gente que apunhala, gente traidor. Eles são pequenos, nasceram para isso, porque perderam as oportunidades. Então a gente vai ler a Bíblia e vai descobrindo, então, por que as pessoas são do jeito que são. Então ele cria um ódio tão grande que ele vai perseguir. E o livro do profeta Obadias tem uma visão de que, na verdade, este povo feito desta maneira, eles agem como se eles fossem alguma coisa. Eu não gostaria de entrar em certos assuntos, mas assuntos assim, compensatórios. Eu não quero entrar em política, mas o complexo de que negros é uma raça menor fez com que o governo criasse vagas especiais nas escolas. Vagas, não, nós vamos criar tantas bolsas aqui para negros e seus descendentes. Não importa se aquele ali sabe e o negro não sabe. Aquele que sabe é jogado fora e o negro é colocado no lugar daquele. Você acha que isso é justo? Não, isso é o complexo da inferioridade que é extravasado por alguma classe. Não é só, eu vou entrar nisso aí, não é só alguma classe política, sabe, e em tantas outras áreas da sociedade. É gente que se fragiliza, fica fraco, se torna menor do que os outros, e aí então tem oportunidade para subir, mas na verdade não passam de complexados, porque quem vai atrás e vai buscar,
Quem é vai lutar e vai vencer. Quem é não tem vergonha de ser o que é. Não é pobreza, não é miséria, não é feio ser negro ou ser o que for na vida, ou pobre. Nós temos oportunidade. Deus dá 24 horas para todo mundo lutar, vencer, estudar, sair fora, trabalhar. Deus dá chance para todos sermos iguais. Posso ouvir seu amém ou não? Mas aí quando você encontrar alguém que está fragilizado, pode olhar o coração dele que está cheio de mágoas. Eu conheço muita gente complexada, sabe? Que começa a ficar se escondendo e começa a se manifestar, às vezes dentro da igreja, com certos espíritos rancorosos, dentro da família. Não, porque a família é isso, porque a família é isso, porque alguém fez isso, porque alguém não está cuidando de nós. Nada disso, isso é tudo gente pequena. Na verdade, nós nascemos para ser grandes. E quem é grande brilha como gente grande. Não importa se você está embaixo, a vida é uma gangorra. Você pode estar embaixo e amanhã pode estar em cima. Glória a Deus. Não precisamos destas coisas, não. Aleluia. Nós precisamos de um Deus que trabalha por nós. Agora não, porque aquele meu irmão ali é rico e eu não tenho, eu vou virar contra ele. Não. O Jacó herdou a bênção dobrada. Era hora de então louvar e dizer: ele tem, e eu vou agradecer a Deus porque ele tem. Nunca inveje nada de ninguém. Seja você, viu? Nós não estamos olhando para a condição de vida de ninguém. Nós estamos olhando aqui que nós temos o pão nosso de cada dia, e que Deus pode nos dar a condição e a oportunidade de sair de baixo e ir para cima. Glória a Deus. E quem sabe viver humilde, Deus sabe abrir portas para exaltá-lo. Mas quando você começa neste espírito crítico de falar dos outros, de carregar rancor dentro dos outros, você pode prestar atenção. Convido você para ler o livro de Obadias. Você vai terminar na mesma condição em que Deus falou sobre Edom, que na verdade nasceu e se tornou pequeno e orgulhoso, e Deus disse que eles se tornaram arrogantes e prepotentes. Escute bem, e quem age assim, não importa o quanto você queira ser, Deus vai te derrubar. Quando a gente lê esta escritura: se te elevares como as águias e colocares o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei. Não importa o quanto você queira construir na sua cabeça um espírito de grandeza, que não é outra coisa senão um espírito de gente pequena. Porque o irmão Branham diz: a grandeza se humilha, não se exalta. A grandeza se humilha, você vive humilde na presença de Deus, e Deus te coloca sobre coisas maiores. Glória a Deus. Mas o Edom carregava dentro de si o complexo de que não tinha porque os seus primos tinham. A tribo de Israel, as 12 tribos. Porque não tinha, porque seu pai não tinha, porque seu tio havia tomado. Nada, teve na mão e perdeu. E eu quero dizer que muita gente tem oportunidade de ser alguém na vida e perde. Que Deus quer ajudar e ele não quer, ele tem ideias próprias. E Deus disse: se você não quer se humilhar, porque aquele que se humilhar, eu vou exaltá-lo. Não ouvi seu amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê graças a Deus pela sua vida. Seja humilde, seja agradecido. Deus te porá sobre coisas maiores. Não carregue este espírito de inveja dentro do seu coração, nem espírito de ódio. Então o Edom carregou sobre isso, e Deus falou: você quer viver assim? Tudo bem, continue sua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O irmão Branham diz: quando você quer ver uma vaca se enforcar, dê bastante corda para ela. Deixa ela agir do jeito que quer agir. Não quer, é assim, tem gente que não quer pastor.
vai bater com a cara na parede. Tem gente que não quer ser humilde, vai bater. Tem gente que é exaltado e acha que a gente tem que andar pela cabeça deles. Dê bastante corda para a vaca, e Deus liberou a corda do Edom. E em momentos de dificuldades, sabe, que Israel atravessou e foi rebelde, e como eu preguei aqui a semana passada, e Deus precisou de usar a vara, usando outras nações para corrigir Israel com uma dose às vezes pesada, como foi o cativeiro para a Babilônia, como foi no livro do profeta Joel, que Deus enviou uma série de nações para entrar em Israel e acabar com tudo. Deus chamou de gafanhoto, de locusta, de oruga e de pulgão, que acabou com o trigo, com o mosto, com o azeite, e acabou com tudo. É quando você vê o irmão Branham pregar a mensagem, a restauração da árvore noiva, este espírito vem e a primeira coisa que ele come são as folhas da árvore. Vai acabar com a lavoura. Quando é que ele come as folhas da árvore? Ele disse, ele rompe aquilo que te traz o frescor. Eu quero dizer que entrar nesta casa é um lugar que vem para entrar e refrescar a alma. Estar em contato com os irmãos é um lugar maravilhoso, bom e suave. É viver em harmonia entre os irmãos. E quando o diabo quer acabar com você, a primeira coisa que ele faz é jogar um complexo, que a igreja não tem amor, que seu irmão não tem nada para dar. É você que não tem. Na verdade, nós estamos aqui para levantar a nossa mão, a nossa voz, a nossa alma e interceder pela vida de qualquer pessoa que está em necessidade aqui hoje à noite. Mas alguém com o coração cheio de amargura não percebe que o gafanhoto está comendo todo o frescor da vida dele. Não encontra mais prazer. A próxima coisa vai comer os frutos. Então, na verdade, não haverá frutos de Deus na sua vida. Não, você não recebe mais nada. E a próxima coisa vai comer a casca. Por onde passa a vida, eu quero dizer, se você tem inveja no seu coração, deixa eu citar o irmão Branham aqui. Disse, é bastante ter um irmão falando do outro, e o Espírito Santo bate asa do nosso meio e se vai. Nós não viemos aqui para criticar a vida de ninguém. Não viemos apontar as falhas de ninguém. A igreja é um hospital que entra pessoas doentes aqui. E eu pergunto hoje à noite, quem aqui que não está doente? Quem aqui que não está precisando de uma dose de remédio do céu? Quem não está precisando de um avivamento na sua vida? Quem não está precisando de algo que venha alimentar a sua alma? Mas o diabo quer comer a casca por onde passa a vida. Então daqui um pouquinho você não tem mais prazer de vir à igreja. Sabe o que vai acontecer com você? O diabo vai chegar às suas raízes. E não haverá mais vida, e a árvore murcha, e você não é mais nada. E o diabo vai te jogar num espírito, num complexo. Você vai lá fora. Eu desafio a você aí procurar os desigrejados, aqueles que estão em casa parados. Cada um deles tem uma raiz, cada um deles tem um problema na vida, cada um deles tem uma decepção e uma coisa para contar. E por que não vão à igreja? Disse aquele homem para o irmão Branham, porque na igreja só tem hipócrita. E o irmão Branham disse, você é pior do que todos eles. Porque os hipócritas que estão aqui hoje, eu pergunto, você não quer uma mudança na sua vida? Mas vá atrás dos desigrejados. Eles não estão querendo nada. Eles nasceram para ser isto. Então eu quero dizer, não entre. Não entra, não faça comunhão com eles. Eles vão acabar com você. Eu quero gritar hoje à noite, o diabo quer destruir sua vida. E no livro de Joel ele disse, ele soltei estes gafanhotos. E os edomitas estavam esperando ver quando alguma coisa não vai bem com você, eles se juntam. E eu vou dizer para você,
Desculpe, irmãos, mas tem muitos irmãos que se tornam mensageiros do diabo dentro da própria igreja. Você me ouviu bem? Eles não são mensageiros de Deus. Eles não estão ali para colaborar. Eles não estão ali para levantar uma oração, uma intercessão, um rogo pela vida de quem quer. Eles estão querendo destruir. Eles não fazem nada para melhorar o ambiente. Se depender deles cantar, eles não cantam. De orar, eles não oram. De jejuar, eles não jejuam. De falar o bem, eles não falam. Mas para criticar, são primeiro lugar. Você me ouviu? Tem certeza que você me ouviu? Edom era isto. Edom esperou. Quando o povo de Israel entrou em problemas, eles se juntaram aos babilônicos. E não somente se juntaram, mas ajudaram a destruir. Eu conheço muita gente que não está ligada a nós, mas se pudesse destruir esta igreja, já tinha destruído há muito tempo. A mim, a você e a todos nós, vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Eles estão para isto. Eles nasceram pequenos. E Edom foi isto. Então, quando os babilônicos vieram no ano 586 para destruir, eles se colocaram favoráveis a eles. Eles denunciaram o povo de Israel. Quando alguém tentava fugir, eles traziam prisioneiros e entregavam na mão dos opressores. Esta é a história, esta é a Bíblia. Eles estão ali para fazer o trabalho para o inimigo. Eles não estão para juntar, mas para acabar. Isto foi o que aconteceu. Mas parece que Deus se tornou, sabe, indiferente, com os braços cruzados, e deixou passar aquilo sem que ele percebesse. Não. Deus mais tarde vai levantar um profeta chamado Obadias e diz: vem cá, Edom, deixa eu lhe dizer agora, você achou que cresceu fazendo um trabalho para o diabo? Eu vou te derrubar. Deus vai destruir todos aqueles que querem ver o seu povo fracassado. Eu quero dizer que é melhor estar do lado de Deus, porque Deus vai defender o seu povo. Deus vai restaurar o seu povo, e aquilo que não havia vai haver em abundância. Deus tem um pacto com o seu povo. Posso ouvir seu amém? Muito bem. Então, na verdade, Edom se misturou, prendeu, fez um trabalho para o inimigo, e Deus ficou calado. Mas agora Deus manda um profeta. E esta mensagem que eu estou pregando hoje à noite é uma mensagem profética e é um aviso. É um aviso para que você entenda que nós não estamos aqui favoráveis à queda, mas estamos aqui para levantar um ao outro. E se tem alguém trabalhando neste espírito, se arrependa agora mesmo no nome de Jesus. Glória a Deus. Não fomos colocados aqui para falar um dos outros, mas para orar uns pelos outros. Não fomos aqui colocados para outra coisa. Disse o profeta: você saberá que o diabo se levantará dentro da igreja e ungirá alguém com o espírito errado, e ele vai sair entre os irmãos espalhando e fazendo coisas. Ele disse: se ponha em oração para que aquele espírito deixe aquela pessoa, e se aquela pessoa não quer ser liberta daquilo, que ela procure o seu caminho e se vá. Queremos aqui os que querem ser consertados, os doentes, os aflitos, os que estão feridos, os que querem socorro de Deus, os que querem ser levantados, aqueles que têm a promessa e que de algum momento está passando por uma dificuldade. Esta mensagem não é para te matar, é para te levantar hoje à noite. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Mas Edom pensou que ia acabar. E a primeira coisa que eu quero dizer a você é assim:
você nunca se junte para destruir a vida de ninguém. Jó, no seu capítulo 31, verso 29. Quem é que estou falando? Eu falei de quem? Você já pensou um homem na condição em que estava Jó, que tinha carro, que tinha casa, que tinha filhos, que tinha boi, que tinha jumento, que tinha saúde e perdeu tudo? Mas eu quero dizer para você, Jó não nasceu para ser pequeno. Jó nasceu para ser grande. E gente grande, ainda que passando por momentos desses, tem coragem de se pôr diante de Deus, se levantar diante de Deus. No capítulo 14, Jó falou assim: olha, eu vou contar para vocês, eu estou vivendo um momento desse, que ele disse assim: eu não sei porque eu nasci, não sei para que eu vim ao mundo, maldito foi o dia que eu vim, a parteira que me deu a luz, que me pegou, eu deveria ter nascido morto. Ele falou as piores coisas da sua vida, estava vivendo numa crise, perdeu o filho, perdeu saúde, a mulher estava contra ele, os amigos estavam revoltados, e na sua dor, ele para e disse: mas se eu soubesse onde é a casa dele, eu iria lá, iria bater na sua porta, eu sentaria com ele no seu tribunal, eu abriria o coração e exporia a minha causa, e diria: não sei porque estou vivendo este momento. Eu abriria a minha boca e ele me ouviria, e ele me atenderia e saberia dar o meu julgamento. E no capítulo 31, no verso 29, mesmo vivendo toda esta miséria, ele disse: você acha que eu tive coragem de me alegrar quando eu soube que o mal atingiu o meu adversário? Edom não apenas ficou alegre, mas deu a mão para destruir o povo de Israel. E agora Jó vem aqui e diz: e você acha que eu teria coragem de pelo menos sorrir e dizer assim, lá no íntimo da minha alma: coisa boa está pagando agora o que fez comigo? Ele disse: eu seria, olha, um réu no julgamento. Existe um Deus que está olhando para todos nós. Eu seria um réu no julgamento. E ele usa uma coisa pesada. Ele disse: se eu me alegrei na desgraça do meu adversário, daquele que esteve contra mim, que um homem vá moer em cima da minha mulher, vai fazer sexo com a minha mulher lá, vai me desmoralizar. E você olha, eu estou lendo o livro de Obadias aqui hoje à noite, e no capítulo único, no verso 12, tu não deveria, no verso 11, no dia em que, o que confrontaste no dia em que os estranhos levaram cativo o seu exército. Babilônia entrou e começou a prender, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles, entrando também para destruir. Mas tu não devias olhar para com prazer o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da tua angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não deverias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapavam, nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia, porque o dia do Senhor está perto. O dia em que o Senhor vem para tomar, satisfação das nossas ações. E aí você encontra
Ah, você fez isto? Eu sei porque você fez. Porque você é pequeno. Você não tem espírito de grandeza, você não tem espírito de irmandade, você não tem espírito do céu. Você nasceu para o inferno. Sua língua e suas atitudes são claras. Você quer se exaltar? Eu vou te derrubar. Veja o final de todos os que entram por esse caminho. Essa é a Bíblia. Mas deixa eu voltar aqui. E o Jó, na sua situação terrível, disse: não, eu não participo disto. Eu não me alegro com a miséria de ninguém. Eu não regozijo com aqueles que se levantam contra mim. Eu não estou feliz com aqueles que estão caindo. Eu estou aqui com um clamor na minha alma. Eu quero saber se eu nasci para a grandeza. E Deus olha para um homem que perdeu os bens, filhos, saúde e tudo, e disse: você não nasceu para ficar assim. Você passa por este vale, você passa por este momento, você passa por esta situação, você não entende o que você está vivendo, mas eu não te chamei para a bracheza, eu te chamei para coisas maiores. E Deus vem a Jó e disse: agora eu quero falar com você, para te mostrar o lugar que eu te pus. E ele disse: então fala. Ele disse: então fica em pé, que eu não falo com gente sentado, baixinho, pequeno, não. Eu quero gente grande que tenha coragem de me enfrentar, de olhar na minha cara, de olhar para o que eu estou fazendo. Glória a Deus, glória a Deus. Fica em pé. E quando Jó fica em pé, ele disse: eu quero só fazer umas perguntinhas para você. O que é que você entende da vida? Você sabe aonde você estava? Quero te perguntar, quando eu fundava a terra. Jó disse: eu não sei. Se você não sabe, então por que você está perguntando? Deixa que eu sei. Deixa que eu entendo. Me diga uma coisa: você sabe por que o mar vai até ali e depois não vai mais? Sabe por que o Recife não está debaixo das águas agora, quando ele é 2 metros abaixo do nível do mar? Porque Deus falou: ó mar, você só vem até aqui. E deixa ele ser mais baixo, mas você só vem até aqui. Eu quero dizer para você que existe um Deus que tem controle da nossa vida. Se ele controla o mar, ele não pode controlar os problemazinhos da sua vida. Aguenta firme, Jó. Você não sabe responder as minhas perguntas, mas eu tenho resposta para as tuas perguntas. Eu tenho resposta para a tua dor. Eu tenho resposta para o teu sofrimento. Eu não fiz você pequeno. Eu vou te dar em dobro. Eu vou te levantar. Campina Grande, Recife, Brasil ainda vai ouvir a tua história. Vai ouvir dizer que eu te visitei e que eu vou visitar todos aqueles que confiam, que sabem que não nasceu para viver em momentos pequenos. Ouça Brasília, ouça Manaus, ouça desta nação. Você não entende, mas há um Deus que tem controle sobre tudo. Quer ver? O que é que Deus faz? Mata teus inimigos. Jó, vai orar pelos teus amigos, aqueles que estavam falando de você, aqueles que te acusaram de pecado escondido, aqueles que disseram que você estava amaldiçoado. Eu quero que você vai orar por eles. Esta é a razão, esta é a missão que Deus dá. E o Jó disse: mas eles estavam contra mim. Deus disse: vai orar por eles. E quando Jó foi orar por eles, Deus virou o cativeiro de Jó. Diz: é assim que gente grande tem sua restituição. Os céus vai se abrir, meus irmãos. Vai haver uma luz que te fará gritar, gritar e pular sem cessar, que te dará alegria e gozo, que te dará uma vitória extraordinária. Glória a Deus.
Sabe como termina o livro de Obadias? Sabe como termina o livro de Obadias? Termina Deus dizendo: os pequenos vão ser destruídos, mas os grandes vão ser exaltados. Deixa eu ler só essa escritura e eu termino o culto. Mas no monte de Sião haverá livramento. Deus não disse: o meu povo vai perecer. Deus disse: eles passaram pelo momento, mas agora vai haver mantimento. Será que tem alguém precisando de algum renovo na sua vida aí? Deixa eu ler o verso 17. No monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó, não é da casa de Esaú, que nasceu para ser pequeno, que a coisa vai para a mão dele, mas ele joga fora, possuirão as suas herdades. A casa de Jacó possuirá as suas herdades. De alguma maneira Deus faz com que aquilo volte para a sua mão. Glória a Deus. Verso 18. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama. Porque é incrível. Então veja, Abraão, Isaac e Jacó. Esaú sai fora. Daqui um pouquinho Manassés sai fora, Efraim fica. Daqui um pouquinho Efraim vai para os ídolos. Olha, Judá recebe a bênção. A bênção vem para a casa de Judá. E o leão da tribo de Judá chamou você para ser leão também. Aleluia! E aquilo que é herança de Cristo, disse a Bíblia, para quem quer, nós nos tornamos co-herdeiros com Ele de todas as promessas. Tudo que é de Jesus é nosso também. Glória a Deus. E a casa de José é uma chama. Veja só. E a casa de Esaú uma palha. Nunca queira isso no seu coração. Perseguir ninguém, matar ninguém, falar mal de ninguém, guardar rancor para ninguém, transferir isso para o coração da sua família. Viu? Viver isto entre vocês, isto é uma coisa imunda que Deus abomina. Viu? Tem filhos que herdaram da mãe o ódio contra o pai. Tem filhos que herdaram do pai o ódio contra a mãe. Tem filhos que herdaram dos seus parentes o ódio dos seus pais. Não. Tem irmão transmitindo espírito para outros irmãos de ódio e de rancor. Não. Você vai virar palha. E a casa de Esaú, Edom, palha. E se acenderão contra eles e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então a minha mensagem hoje à noite, para todos vocês que estão aqui em Campina Grande, para os que estão em Brasília, para os que estão na internet, não seja pequeno. Existe uma bênção grande na sua mão. Não deixa ela escapar, não. Eu quero dizer para você, o Jacó lutou pela primogenitura e pela bênção. Faça tudo, mas não largue a bênção do Senhor na tua vida. E ainda que você tenha que fugir da perseguição, você vai ter o dia de voltar. Mas o anjo do Senhor vai te encontrar. E vai dizer para você, e eu termino o culto, você não é... Como é teu nome mesmo? Como é teu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Em outras palavras, eu nasci um trapaceiro. Ele disse, você não nasceu para ser Jacó. Você nasceu para ser Israel. Você nasceu para ser grande.
esse nome ninguém apagou, ninguém consegue apagar. Hoje um homem que não é da fé olhou para mim e disse: ninguém consegue destruir Israel. As nações se reuniram contra eles, Israel os venceu. As nações tentam, essa semana mesmo bombardearam eles, mas ninguém consegue vencê-los. Se você sabe, os Estados Unidos está a favor deles. Os Estados Unidos ou a mão de Deus? A guerra dos 7 dias terminou em que todas as nações árabes contra os judeus, que não tinha tanque de guerra, não tinha armamento, não tinha homens, não tinha exército, estava se reestruturando, terminaram como nada. E a vitória foi declarada. Eu quero dizer hoje à noite, para terminar aqui, nós não nascemos para o fracasso, nós nascemos para algo grande. O anjo que chamou Jacó de Israel, este anjo está aqui hoje à noite, dizendo que você não é um fracassado, um pequeno, um trapaceiro, e que a bênção de Deus está sobre a sua vida, que a bênção de Abraão, se você quiser eu leio para você, está sobre as nossas vidas aqui, porque a fé de Abraão está sobre nós, e tudo que Deus prometeu ainda é vivo hoje à noite. Posso contar com as suas orações? Feche os seus olhos e levante a sua mão e abra a sua boca e diga: eu abençoo o teu povo, Senhor. Abençoa a saúde dos meus irmãos, abençoa os negócios dos meus irmãos, abençoa a família dos meus irmãos. Aleluia. Eu abençoo a alma dos meus irmãos. Aleluia. Está muito fraco este seu abençoo. Você está falando na marra, entre os dentes. Abra a boca, com fé no teu coração. Abençoe as famílias e os lares, e aqueles que convivem com você sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Escutem, a hora das provas e das dificuldades vão passar, mas a hora do levantamento vai chegar, e a hora dos exaltados e dos complexados e dos sujos de coração também serão manifestados. Glória a Deus. A casa de Esaú e de Edom vai virar palha, mas você será abençoado. Em nome de Jesus. Eu falei estas palavras, eu chamei a atenção do povo para crer em ti, e agora eu os abençoo em teu nome. Que o mês que vai começar seja extraordinário na vida de cada um, seja um marco na vida de cada um, seja um mês de vitória na vida do teu povo. Que o teu povo se levante no poder do teu nome. Nós agradecemos por estes 31 dias do mês de agosto, e te damos louvores, honras e ações de graças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia, louvado seja o Senhor. Oração pela sua mãe. Levante a sua mão e diga: nós abençoamos a vida desta senhora, em nome de Jesus. Aleluia. Até amanhã às 4 horas na Escolinha das Crianças, às 5h30 vamos estar aqui.